Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 22º episódio, talvez um dos episódios mais complexos, mais esperados, com a maior expectativa, porque hoje eu recebo meus dois irmãos. Fábio, o irmão mais velho, Hugo, o irmão do meio, e a gente vai bater um papo sobre a comunicação entre os irmãos. Mas antes de começar e antes de dar as boas-vindas a eles, eu vou fazer uma referência que eu sempre falei, eu já falei isso em live, etc, e eu vou repetir. Obviamente as primeiras referências que eu tenho na minha vida são meus pais, mas esses caras aqui são, para mim, minhas referências de liderança, minhas referências de dúvidas, de inquietações. A gente falava que a gente fazia, às vezes, uma assembleia antes, né, de decidir algo com meus pais. A gente conversava antes para saber se a gente ia levar para meus pais ou não, para saber se a gente ia tomar alguma decisão ou não. E era assim que a gente fazia. Ou seja, eu estou aqui diante das pessoas que tiveram uma grande, ou enorme, ou principal responsabilidade sobre a comunicação, sobre a minha comunicação e sobre a comunicação que eu tenho hoje. Vou pela ordem de precedência. Seja muito bem-vindo, Fábio. Valeu, obrigado. Primeiramente, queria agradecer o iFood aí pelo patrocínio nesse episódio, né? Vai mandar um lanche aí pra gente. Não, isso aí é brincadeira. E valeu pela oportunidade, vamos conversar e trocar uma ideia bacana aí sobre muita coisa legal. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Hugo. Valeu, prazer estar aqui. Tudo que ele falou aí já mostra de onde vem os problemas, né? Se a gente é referência, aí já viu, né? Problemas e soluções. Eu sempre falo dessa questão de referência e eu sempre coloco vocês como uma referência, porque pegando umas questões culturais, históricas, tempo, acaba que eventualmente nossos pais eles têm uma distância em relação a tempo, em relação à cultura, em relação à vivência, e eu que sou o mais novo, tenho 32 anos, o Fábio tem 40, o Hugo tem 36 agora, né, recém-feitos. Acaba que a gente fica mais próximo em relação à idade, em relação às experiências. Eu tenho uma história, por exemplo, que eu acho que o Fábio não vai lembrar disso. Eu devia ter uns 14 anos por aí, e ia ter um show de axé aqui em Brasília. E eu não sei, porque o pessoal que está assistindo se lembra como é que era show de axé antigamente, né? Era aquela micaré ali, volta do Registro Monumental, Década de grade, 90. década de 90. E era complexo, uma adolescente de 14 anos em um evento desse. Eu lembro que eu falei com meus pais, beleza. Aí o Fábio falou, não, vai nem a pau. Vai nem a pau. Eu falei, mas por que eu não vou? Aí ele falou, aí você pegou e falou, minha mãe falou, não tem como, show de axé funciona assim, 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 assim. Aí minha mãe falou, não vai não. Eu falei, porra, na época ali, 14 anos, né, euforia danada e tal. Aí eu falei, pô, mas na hora eu teve uma irritação, só que hoje eu tenho total consciência de que assim, de fato não era para ter ido. De fato não era para ter ido. Então essa história conta um pouco da referência e eu lembro também de um outro episódio, para introduzir o nosso papo, que quando eu fui jogar bola na Europa, tive alguns problemas lá de retorno e eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi pro Hugo. Eu falei com o Hugo, Hugo, é o seguinte, preciso de ajuda aqui, resolve aí para mim e tal. O Hugo falou, pô, vamos resolver. E aí juntou com o Fábio, primeiro conversaram, tomaram a decisão e tal. E também para eu ir, né, para a Europa jogar bola, também teve essa reunião dos irmãos. Ou seja, parte do que hoje eu tive a possibilidade de experimentar na minha vida, parte muito de vocês terem a possibilidade de, digamos assim, servirem de escudo, servirem de referência para mim. Como é que vocês escutam essas duas histórias? Pergunta difícil, hein? Não, assim, eu pelo menos posso dizer um pouco que eu tendo vindo primeiro, apanho um pouco mais, né? Sim. Apanho um pouco mais. Então, cara, me sinto assim bem pelo que você falou, porque assim, a gente quer facilitar a vida de quem vem depois, né? Então, eu tentei fazer muito isso com o Hugo, com você, com o Hugo principalmente na época da faculdade, né? Falei assim, cara, Foi, verdade. não vai fazer essa engenharia não, faz outra. Cara, não precisa levar tão a sério não, vai mais tranquilo, não precisa tirar 10 em tudo não, vai na manha. E contigo também da mesma forma, em outros cuidados, né? Então, assim, sempre tentei, de fato, facilitar.
dar dica, ajudar para vocês pegarem um caminho mais fácil. Não sei se adiantou muito não, mas eu tentei. Eu discuto muito assim de eventualmente conseguir facilitar minha comunicação com o mundo, né? A partir das comunicações que você já tinha feito, como você já tinha vivenciado, você tentou facilitar para, digamos, traçar caminhos que talvez você tenha traçado, tenha batido a canela ali na pedra e você queria que eu não batesse. E você, Hugo, como é que você escuta? Assim, eu lembro, né, das duas situações e eu me lembro bem, eu acho que a nossa dinâmica não mudou tanto assim de lá para cá. A nossa comunicação interna, nós três e a gente com os meus pais. E eu me lembro sempre que a minha tentativa era de te ajudar e tentar sempre minimizar o efeito negativo, digamos assim, que poderia advir daquilo, não só para você, mas para todo mundo, né? A minha ideia era sempre tentar amenizar o clima geral da casa, né? Nessas situações. Então, e aí especificamente da época que, quando você quis tentar jogar bola na Europa lá, nesse caso específico eu me colocava muito no lugar assim de eu imaginava o que aconteceria comigo se eu quisesse muito uma coisa e aquilo não me fosse dado a oportunidade de tentar. E aí eu pensava em mim, assim, pô, lá na frente, cara, como é que... E aí eu lembro de falar isso com o Fábio, tal, com minha mãe, com meu pai. Assim, cara, se ele não tentar, imagina o que vai passar na cabeça dele no futuro, sei lá que profissão ele vai exercer. Na época, você já estava fazendo direito? Não tinha começado ainda. Sei lá que profissão o Diogo vai fazer, mas o que vai passar na cabeça dele no futuro? Se ele ficar pensando assim, pô... Eu lembro de ter essa imagem, assim, pô, o Diogo sentado sábado, domingo, vendo jogo de futebol e pensando assim, pô, eu podia estar jogando, eu podia estar jogando, eu podia estar jogando. Assim, cara, que vá para dar errado. Mas que vá. E o que é dar errado nessas horas, né? Exatamente, perfeito. Que você tinha ali? Eu tinha 18 anos. Ali foi o seguinte, eu fiz aquela ideia de fazer cursinho, porque eu não tinha passado no NB direto no terceiro ano. Aí eu fiz o cursinho, não passei. E aí, naquele momento ali, eu recebi a proposta. Ou seja, eu tinha 18 anos. Foi, tipo, julho de 2009. Ou seja, Cara, tinha é 18 anos. engraçado que nesse aspecto aí, por exemplo, a gente vê com preocupação essa possibilidade da viagem, né? A gente via, né? E ao mesmo tempo eu olhava, cara, como é que esse moleque tem coragem de fazer um negócio desse, né? Também. Cara, via com admiração, que ele falava, eu queria ter uma coragem dessa. Não tem essa coragem. Eu também não tinha Que é e isso, não hein? tenho ainda. E o Diogo foi, E eu lembro da gente conversar disso, né? falei, puta merda, como é que esse moleque tem coragem de fazer um Verdade. negócio desse? Eu ia lá pra Itália, ficar lá sozinho, sem ninguém. Difícil. Primeiro foi pra Espanha e foi pra Itália. E aí, nesse momento, você falando isso, eu lembro que até então, até os 18 anos, eu era frustrado de não ter virado jogador. Porque eu tive, né, proposta, um monte de coisa, na época de adolescente, ali, de criança, e era aquela, né? Até conversei disso com o Lucianinho aqui, que é o Luciano do psicólogo esportivo, da frustração pelo fato de não ter tentado, de não ter experimentado a situação, porque naquela época ou estudava ou praticava esporte, não tinha opção, né? E hoje, até pelo que o Luciano trouxe aqui, algumas famílias já vêm trazendo a ideia de que o esporte pode ser uma ferramenta para a pessoa lidar melhor com o mundo. Uma oportunidade, por exemplo, de lidar com uma liderança, uma oportunidade de lidar com frustração, de lidar com desafio, de lidar com necessidade de desempenho para se atingir o resultado, disciplina, enfim. E aí, naquele momento ali, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, será que agora que eu vou eventualmente ou realizar a minha vontade, ou eventualmente concretizar que não é para eu fazer isso? E aí eu lembro que eu só pensava assim, eu vou, só que era aquela, vocês trazem essa percepção de que, pô, corajoso de querer ir, só que era aquela, pra mim, na época, 18 anos, era muito fácil eu querer ir, porque se der errado eu volto. Eu já estava com bolsa no CEUB, que eu tinha bolsa no CEUB, não integral, mas eu tinha um percentual de bolsa lá, por causa de futebol e tal, e por causa da prova, e eu ia entrar no CEUB de qualquer jeito. Então, assim, o que ia mudar na minha vida? Aí eu lembro de vocês falando, cara, no máximo ele vai atrasar 6 meses de faculdade. Ponto. E aí vai ter um ganho surreal, ou seja, o facilitador para mim, vou ter coragem de ir e tal, veio muito da experiência que vocês trouxeram de comunicar para mim assim, cara, vai. Tipo assim, anda de bicicleta lá, tira a rodinha, que você cair, tá tudo bem, tá aqui. Eu sei, assim, tem um negócio que eu comecei a pensar de uns tempos pra cá, que foi o seguinte também. A gente nunca se arrepende de ter tentado, né? A gente se arrepende de não ter tentado. Exato. De ter tentado, não tem como se arrepender.
Tem um episódio, muito difícil. você falou disso, tem um episódio que retrata exatamente isso aí. Eu tava na tirolesa lá no Jalapão. Cara, 200 metros de altura e eu não gosto muito desses negócios de adrenalina. Né? O Fábio se amarra, o Hugo mais ou menos, mas o Fábio adora isso aqui. Ele falou, pô, por que tu não foi? Eu falei, por que tu não foi? 1 quilômetro de Gostou de tirolesa. sentir aquele medo assim. Eu não gosto disso. Aí eu tô lá, cara, aí subo, não vou. Aí chegou um cara, falou assim, meu irmão, deixa eu te falar uma parada. O cara queria ir, né? Ou seja, eu tava atrapalhando a ida dele. Ele pegou e falou, foi falar comigo, falei, não, meu irmão, pode ir e tal. Ele falou, deixa eu te falar uma parada. Chegando em casa, você vai se arrepender de você não ter ido. Então vai. Bicho, na hora, eu falei, bora. Buf, desci. Então a gente se arrepende muito mais do que a gente não fez do que a gente fez. Faz, experimenta e eventualmente você vê o que acontece. E lida com as consequências daquilo que fez. Né? Então esse episódio especificamente do futebol, eu só consegui, vocês falam assim, né? Pô, corajoso e tal. Eu só consegui me comunicar com o mundo, ter essa experiência, vivenciar, dar certo, dar errado, seja lá o referencial que é isso, né? Porque pra mim deu certo pra caramba, porque eu voltei tendo certeza de que eu não queria aquilo, por N fatores. E tendo vivido uma experiência, assim, que, sei lá, acho que eu ganhei anos e anos de experiência e maturidade. Mas eu só consegui isso por causa da comunicação que vocês fizeram comigo. E, tipo assim, vai, se der errado, se der certo, tá tranquilo. Se voltar. E aí, quando deu o que aconteceu, eu liguei e eu recebi essa mesma informação. Foi, beleza, a gente vai resolver. Então, assim, isso facilita. E aí vem essa minha percepção, né, da relação de irmãos, assim, que coincidentemente, aspas para isso, coincidentemente, eu recebi 2 pessoas essa semana, uma cliente e uma amiga relatando desafios com os irmãos, né? Da comunicação com os irmãos. E me veio muito isso, assim, como que muitas vezes a gente discorda de algumas coisas, de algumas decisões, de algumas estratégias, mas a gente nunca tá distante um do outro. Acho que isso sempre foi um negócio nosso, assim. Tipo assim, por exemplo, Diogo, pô, acho que você não tem que fazer isso. Sei lá. Pô, Diogo, acho que você tá errado de querer eventualmente advogar, tentar eventualmente fazer um concurso e já vai advogar. Vocês sempre falaram isso pra mim, especialmente o Hugo sempre trouxe isso pra mim. Mas quando eu decidi de advogar, o Hugo nunca virou pra mim e falou assim, pô, certeza ainda? Você não quer isso ainda? Você quer voltar, quer dar um passo atrás? Decidiu. Assim, se der errado, se precisar, até quando a gente teve a conversa pra poder abrir o escritório, né, você falou, tipo, tá tudo bem se der errado? Eu falei, não, tá tudo bem, então beleza. Então acho que esse é um ponto muito importante, assim, de deixar até registrado o pessoal de casa, do desafio que a gente tem muitas vezes da comunicação entre irmãos, e entre irmãos, familiares, pessoas, né, amizades, trabalho, é que independentemente da decisão que for tomada, todo mundo está sabendo, mas nunca há eu avisei, te falei para não ir. Isso é horrível, né? A gente nunca fez isso com o outro, né? Assim, é complicado nessa comunicação entre família. O desafio que eu vejo na maioria das pessoas e que se aplica a gente e a mim também é que eu não sei por que razão, eu atribuo à intimidade, talvez, que a gente é mais consciente na comunicação com quem a gente não conhece do que com quem a gente conhece. E aí, assim, como a gente é menos consciente com quem a gente conhece, talvez por estar mais à vontade, a gente tem menos os freios sociais, assim. Então, até aquele pastor Cláudio Duarte, ele fala assim, que você tem que tratar a sua esposa como você trata a esposa do seu melhor amigo. Aí ele conta os casos, né, assim, se você vai pegar a sua esposa no salão, ela liga para você no meio do jogo do futebol lá, tem que me pegar no salão aqui 3 horas. Aí você já vai xingando. Aí chega lá, a esposa atrasa 10 minutos para entrar no carro, ela entra no carro, tu já sapeca, eu vou 10 minutos esperando, não sei o que. Aí se um brother teu te liga e fala assim, pô, pega minha esposa lá no salão, tu vai, ela atrasa 2 horas, entra no carro, ela, pô, desculpa o atraso, fala assim, não tem problema não. E leva ela em casa e de boa. Então, assim, é um desafio, né, na comunicação entre irmãos, assim, entre família e tudo. Então, é complicado, assim, você estabelecer essas barreiras e principalmente quando há divergência, né? Você estava falando assim, pô, Diogo, acho que você não tem que fazer isso. Aí ele vai e faz mesmo assim. E é óbvio, né? Eu não mando nele, é uma opinião. E, inclusive, é uma outra dificuldade também a gente saber quando dar a opinião, né? Total. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir o que você tem para dizer, né? Então, é um outro problema também da comunicação com pessoas íntimas, né? Você ficar invadindo e falando o que você acha que a pessoa tinha que estar fazendo sem ela querer.
E aí, diante dessa decisão, vou saber o limite, assim, né? Que você está falando assim, a gente não fala que, eu avisei, não era para ter feito e tal. Até onde, né? Tipo assim, pô, tá bom, mas o que eu falo? Pô, se ele vier perguntar, isso é uma coisa que eu tenho, assim, dificuldade nas relações e de conversas familiares, né? Apesar de eu achar que a gente, na maioria das situações, conduz bem, assim, a não ser que a conversa vá para um lugar pessoalmente complicado, né? Aí eu acho que, independente de quem estiver falando, afeta de forma mais complexa, né? É engraçado que, do jeito que eu sou, cara, eu acho que eu tenho mais preocupação para conversar com quem eu tenho intimidade do que com quem eu não tenho. Olha só. Eu tenho mais facilidade para frustrar pessoas que eu não conheço do que as pessoas que eu conheço. E frustrar, eu digo assim, tem uma opinião contrária. Tem uma opinião contrária, isso. Então, assim, é uma coisa minha, né? Então, eu tenho muito mais cautela para conversar com vocês, por exemplo, do que para conversar com um desconhecido. Com um desconhecido eu digo, não quero, vai dar errado, não funciona, não faz isso. Para vocês eu já não, calma, pensa direito. É diferente. Mas é aquela história minha, né? Aquela velha conversa que a gente sempre teve, né? Do meu jeito de ser, né? Que não tá certo. Questões relacionadas à autoestima e tal. Enfim. Então, eu acho o contrário disso. Olha só. Eu acho o contrário disso. Eu sempre sou assim. E outra coisa que é um desafio para mim na comunicação aqui dentro de casa, em família, é que, assim, a gente acaba criando não sei, a gente acaba criando um personagem para cada contexto social em que a gente está inserido, né? E o personagem que eu criei subliminarmente aí para sobreviver dentro da família, sobreviver entre aspas, né? Para lidar com as relações familiares, né? Que nem o que falou. Eu não sei se foi um personagem muito bom, não. Eu não tô à vontade com ele até hoje, assim. Então, eu não acho que eu sou o eu verdadeiro ali nesse ambiente. Então, muitas vezes eu não manifesto o que eu gostaria de manifestar. Como eu falei, eu consigo manifestar o que eu quero para um desconhecido, mas não consigo para um conhecido. Principalmente dentro de casa. E aí vem a reflexão até para quem está em casa do quanto que às vezes a gente, e escutando algumas pessoas, né, do quanto que as pessoas trazem percepções tipo assim, pô, mas eu penso assim, ele é meu irmão, ele deveria pensar igual. E aqui na mesa aqui a gente colocou duas percepções completamente diferentes, né? Um assim, quem tá fora é mais difícil e outro quem tá dentro é mais difícil. O personagem, a couraça, o nome que se quiser dar, né? A armadura, né? Pegando a referência do livro Cavaleiro Preso na Armadura, ela é para se desempenhar um papel e aí pegando instintivamente, é de sobrevivência mesmo. É sobrevivência e pertencimento, né? O ser humano ele faz tudo para economizar energia, para sobreviver e para pertencer. Porque senão ele não sobrevive, senão ele morre. Em tese é isso. Então, quando vocês trazem essas duas referências de que, eventualmente eu preciso achar uma roupagem para poder conversar fora e eu preciso achar uma roupagem para poder conversar e me comunicar dentro, e aí vem o desafio de conciliar esses dois mundos. A partir da mesma criação, com os mesmos pais, dentro do mesmo ambiente. Exatamente. E aí eu volto no ponto que para mim chama muita atenção entre a gente, que é, apesar disso, a gente nunca não, é forte dizer nunca, mas assim, a gente sempre tentou respeitar a decisão que cada um tomou. Sim. Isso para mim é muito forte, assim. Quer fazer isso? Minha opinião é essa. Os momentos que a gente passou recentemente, né, sociedade, ruptura, enfim, que recentemente eram sócios, né? E aí a gente foi saindo da sociedade, o Fábio entrou e saiu, o Hugo entrou e saiu. Na verdade, o Hugo era e saiu, né? Eu que entrei, né? Mas vem isso, assim, acima de tudo, a decisão que foi tomada, em que pese tenha sido emitida opinião, às vezes não perguntada, mas foi emitida, e aí vem um respeito também a escutar a opinião. Eu acho que eu sempre fui mais reativo a isso, né? A escutar a opinião de vocês e, porra, não quero não vou fazer não e tal. Só que mesmo assim, tipo assim, escutava, podia não concordar, podia não fazer, mas escuta, às vezes nem escuta, né? Às vezes só ouve e tal, entra por ouvido e sai pelo outro. Só que também depois não vinha, tipo assim, pô, falei pra você não fazer, tá vendo? Você fez? Pô, falei pra você o quê? E aí, assim, ao longo do percurso vinha a ideia de, e aí, como é que tá? Por exemplo, o Hugo agora, recentemente, ele fez comigo, tipo assim, pô, moleque, tô gostando, o escritório tá bem e tal, não sei o quê.
Porque é aquela, mesmo eu tendo tomado decisão contrária à opinião que foi dada lá no início, nunca veio, tipo assim, quer mudar de trajeto? Não. Pô, tá dando certo esse trajeto? Não tá dando certo, porque hein? eu acho que tem muito de... Assim, a percepção que eu tenho, né? É porque quando eu tô conversando com vocês, eu não tenho a necessidade ou a vontade de estar certo. Você não tem necessidade de aprovação. Não, eu não sinto isso com Eu vocês. também não sinto, não. Não sinto, sinceramente. Então, assim, quando você me pergunta uma coisa, eu falo, ou o que eu falo sem ser perguntado, eu tô falando literalmente o que eu acho que é o melhor, é o que eu gostaria pra mim. Sim. Eu falo pra vocês, assim, eu faria assim, eu acho que se eu fosse você, eu não faria dessa forma. É o que eu literalmente acho pra mim. Não tô falando pra agradar e eu não tô falando pra estar certo. Então, assim, se depois a situação anda e se mostra que eu estava errado e que você está melhor agora do que eu achei que eu estava, eu não tenho nenhum problema de falar. Às vezes, com relação a você, eu falo direto para você, ou às vezes eu não falo para você, falo para o Fábio, pô, aquele negócio do jogo, pô, estava certo, não sei o quê. Eu acho que vem disso, assim, e é um grande problema na comunicação externa, inclusive, Sim. e que eu vejo que 100% das pessoas têm, em algum nível, de querer estar certo numa conversa, de querer estar certo numa discussão, em algum nível existe. E eu tenho isso fora, mas eu acho que dentro é engraçado. Eu acabei de pensar nisso. Eu não tenho. Eu acho que a gente não tem essa preocupação de julgamento um com o outro, né? Entre nós três, eu acho que não tem. É engraçado, né? Quando a gente se conversa assim, eu conto alguma coisa pra vocês. Recentemente eu falei com o Diogo, né? Eu falei, cara, Diogo, tô mal, não sei o quê. Não fiquei preocupado com o que o Diogo ia pensar, se ele ia me julgar. Não fiquei. Agora com outras pessoas eu tenho isso. E ó que às vezes vem as burdoadas, não do outro, assim, a gente tá falando isso, as pessoas de casa podem estar achando assim, mas eles devem fazer uma comunicação, tipo, rasa, sempre, porra, rasa nada. Tem hora que um dá um burdoado no outro, assim, de, porra, e aí, meu irmão? Vai fazer não? Porra, e aí? Vai fazer não? E aí, pô, tu então, mas é porque eu acho que a gente sente Por exemplo, uma frase que eu já escutei, né, de vocês dois pra mim, tá mandando mal. Esse aqui fala direto, tá mandando mal. É só essa frase, assim. Então, assim, não é uma comunicação do tipo assim também... Ai, tudo bem e tal. Não, é tipo assim, tá mandando mal. Não acho legal o que você tá fazendo, não, porra. Então, mas é porque eu acho que ainda que venha essa frase assim, mais incisiva, tal, mais aguda, a gente não sente que existe um caráter de julgamento na frase. Não assim, tem. não é um julgamento da pessoa, é um julgamento da situação. Uhum. É uma fala sobre o que está acontecendo, É, não e sobre a pessoa. E é uma preocupação e um Isso. cuidado, eu acho. É. Eu recebo muito isso como um cuidado. Em que pese eu tenha sido, durante toda a nossa trajetória de vida, a pessoa que mais reagiu a essas opiniões, né? Eu sempre fui o que mais reagiu. Então, mas interessante, é muita questão de encaixe de personalidade também, né? A gente sempre divide o quarto, Sempre. sempre. Aí jogou bola junto, não sei o que. A gente teve, ao longo da vida, talvez por conta do Fábio ser o primeiro e tal, da diferença do Fábio pro Diogo ser maior, São 8 anos. a gente foi mais, do Fábio. a gente sempre dividiu mais atividades um pouco, né? A gente Sim. também jogou bola junto, tal, com teus amigos e tal. Eu acho que as conexões entre vocês foram... elas aconteceram, mas elas foram por um período menor de tempo. Talvez. Eu acho que pra gente ter dividido o quarto também ajudou muito, né? Mas é engraçado o encaixe das personalidades, assim. A minha conversa com o Fábio, eu não me lembro da gente conversar e esquentar o clima, por exemplo. Também não lembro. Nunca. Com o Diogo, várias vezes. Mas eu acho que tem muito do encaixe de personalidade. Agora, engraçado, apesar de você ser reativo, e isso não é novidade pra você que eu acho isso, nem que o Fábio ache isso, a gente fala isso pra você. Já falei isso aqui, já. Então, ele é o mais reativo de nós três. E por conta dessa personalidade, eu atribuo isso, a personalidade dele, as conversas normalmente são mais acaloradas, assim. Mas é engraçado, que mesmo que seja uma conversa acalorada, e depois muitas vezes eu vou conversar com o Fábio sobre a conversa que esquentou e tal, eu não sinto que você não ouviu. De fato. Eu sinto que você recebeu e aquilo te tocou em algum lugar que para você ainda precisa ser trabalhado, alguma ferida aberta, alguma coisa assim, mas beleza. Eu não sinto que você não vai processar a informação. Eu sinto que você vai ouvir. Beleza, o que você vai fazer com ela, não sei o que, mas eu sinto que você ouviu. É interessante isso. Não é igual você conversa com outra pessoa que reativa, não sei o que, não ouviu, não vai usar para nada o que eu falei, cagou porque eu falei. Eu não sinto isso. É porque... É interessante. Você falando isso, eu acredito que tem muito... Eu até li um trecho de um livro que uma aluna me mandou hoje, que é até da Ana Paula Quintana, que é muito assim, eu acho que nas nossas conversas, em que pese a gente tenha, eu, por exemplo, tenho essa reatividade, a gente nunca deixa de ter humildade de escutar, tipo assim, meu irmão.
Então, por exemplo, talvez eu seja o que mais reativo, mas talvez eu seja o que mais pergunte opinião também. Com certeza. Eu pergunto opinião pra tudo também de vocês. Tipo assim, vou comprar um computador, vou comprar um negócio, vou fazer a mudança do escritório agora. Eu pergunto tudo. Então, acaba que eu recebo mais opiniões e aí, eventualmente... Só que às vezes eu pergunto, não tenho essa necessidade de aprovação também, mas assim, às vezes não vem, eu fico puto. Mas aí depois eu escuto e vou trabalhar em cima daquilo que foi feito. Então, as personalidades são diferentes entre a gente e é muito curioso. Eu lembro, por exemplo, eu odiava... a galera que está escutando provavelmente já sabe disso. Mas, por exemplo, eu sempre tive a dificuldade, eventualmente, de atingir o 8, né? Que era a média lá do boletim lá de casa. Na escola. Então eu ficava 7, aí física tirava 7, 6,5, 7,5. Pô, aquilo ali era uma complexidade. E aí, hoje é nítido por que eu tinha essa dificuldade, né? Esse desafio. Né? Só que era engraçado porque, por exemplo, eu não gostava que o Hugo me explicasse o dever de casa. Gostava de jeito nenhum, pô. Eu lembro disso aí. Tu lembra, né? Por que o Hugo queria? O Hugo queria me fazer entender o negócio. A balística da bala que sai... Tudo é uma questão de alinhamento de expectativa, Exato. né? Hoje eu consigo perceber isso. Na verdade, sabe o que eu queria? Eu queria fazer aqui pra falar palavrão. Eu queria fazer a porra do dever, entregar lá no dia seguinte, Acabou. fazer a prova e tchau. Eu não queria aprender aquela porra. Você tinha expectativa de que eu te desse a solução ali só pra Isso. você Aí tirar eu aquele adorava- problema da Eu adorava ir frente. no Fábio, porque o Fábio é, tipo assim, o Fábio é menos paciente, assim, nesse sentido, tipo assim. Aí o Fábio que fazia? Ele pegava e fazia o dever. Então Entendeu, ele tinha mano? mesma expectativa sua. Ele só Exatamente. queria tirar o problema da frente. E você também. Eu não, eu queria resolver aquilo, Exato. aquele problema. O Fábio queria o quê? Ele tava, porra, e aí é o que ele falou, né? Tava querendo tirar 10 lá na engenharia, na UNB. Porra, eu queria nem saber do meu dever da balística, entendeu? O Hugo queria me explicar um negócio que eu nem tinha aprendido ainda. Lembra que você tentava me explicar, acho que derivado. Tudo ele queria me explicar. Né, que isso aqui é simples com derivada. Eu falei, caralho, Hugo, simples, nem que é derivada, bicho. E o Fábio vinha e falava assim, não, moleque, esse aqui tá. Eu falava, porra, massa. Aí às vezes eu falava com o Fábio, eu falava, moleque, não tô conseguindo fazer agora não, vê lá com o Hugo. Aí eu, puta que pariu, lá no Hugo. Aí eu queria me explicar como é que fazia. Ah, bichão, hoje é isso, né? Hoje eu olho e falo assim, porra, na verdade o que eu queria era falar de comunicação, eu queria fazer direito, eu queria escrever, eu queria ler. Eu não queria trabalhar com números, né? Então é curioso como é que as personalidades e até os temperamentos, né? São bem diferentes e aí eles se encaixam de acordo com eventuais situações. Por exemplo, eu sei que hoje tem informações, por exemplo, que o Fábio conversa mais comigo, que eu converso mais com o Fábio, que tu conversa mais comigo, que eu converso mais contigo, que vocês conversam mais entre vocês e até por sintonias. Só que isso não faz com que a gente não converse. Perfeito. Eu acredito que isso é o mais importante, assim. Somos 3? Beleza, né? Isso eventualmente facilita, não somos só nós dois. Somos só 2, mas assim, a gente conversa. O BO que for acontecer, menor, maior, a gente conversa. E eu acho que isso é uma mensagem importante assim, para deixar pro pessoal, que é, independentemente do que for, da discordância ou não, do temperamento ou não, do atrito ou não, a gente conversa. Isso foi algo que eu atribuo. Eu lembro uma vez que meu pai falou um negócio que ele falou assim, na minha ausência, o Fábio que decide. Pelo amor de Deus. Essa eu nem sabia. Isso. Eu lembro direitinho Eu também disso. não sabia, não. Na minha ausência, Fábio, quando meus pais viajavam, né, pra Paraná e tal, aí ficavam nós 3 eventualmente, Fábio que manda aí. Bicho, pra mim aquilo ali era uma regra. Eu podia, né, ter meu temperamento ali, dar uma brigada, responder, reclamar, mas tipo assim, pra mim aquilo ali era uma regra. Então não sei se é por isso que hoje, tipo assim, na dúvida eu converso, pergunto pros meus irmãos. Cara, hoje, assim, a primeira, na dúvida, eu pergunto pra vocês. Tudo, em relação a tudo. Eu pergunto em relação. E aí é engraçado, né? Tem hora que eu falo assim, sei não, mano. Caralho, velho, tu sabe, pô. Aí o Hugo não, o Hugo já tem um perfil de ir lá e pesquisar. Só que é engraçado, né? Pra isso, por exemplo, você pesquisa e acha. Moleque, procura aqui tal site, tal, não sei o quê. Fábio só responde isso aí, não. Filha da puta. Responde essa porra, Porque, velho. cara, a gente tem, em relação a um ao outro, a gente tem, digamos assim, objetivos diferentes, não sei, forma de lidar um com o outro diferente. Eu acho que a minha forma de manifestar amor por vocês é mais na questão do cuidado, assim, da preocupação. Eu lembro de um fato, cara, 2. Um com o Hugo, não sei se o Hugo vai lembrar disso, a gente estava numa praia. Só um parênteses. É curioso como é que os fatos marcam um e não marcam o outro, né? Sim. A gente estava numa praia. Cara, faz muitos anos isso. O Hugo era criancinha, assim, pequenininho, magrinho. Tava jogando frescobol. A praia lotada de gente, esse moleque querendo jogar frescobol. Quero jogar frescobol. Não dá pra jogar frescobol aqui, não, mas eu quero jogar. Aí foi jogar frescobol.
Esse moleque deu uma raquetada nas costas de um camarada. O cara tava passando assim. Pau! Cara, mas pegou em cheio. O cara, olha isso. O cara queria bater no Hugo, pô. O cara, sei lá, não o cara disso tinha não. adulto. O Hugo tinha, sei lá, 12, o cara tinha 20 e tantos. Cara, só sei que eu vi aquilo, eu saí correndo de onde eu tava. Pra tirar o Hugo daquilo ali. Fiquei, cara, se esse maluco vier pra cima do meu irmão, eu vou cair pra dentro. E naquela Você eu devia era só ter- 4 anos mais velho que ele. 16 anos. Mas eu fui pra cima. Tu não lembra disso, não? Não. Foi desse jeito. E teve um outro episódio também com o Diogo. O Diogo jogando bola. Que o Diogo jogava bola no final de semana, a gente ia sempre assistir e tal, principalmente quando era pequenininho. Cara, tinha umas confusões lá de fora, os pais se envolviam em confusão, se um falava mal do filho do outro. Falava mal entre aspas, né? Pô, chutou mal, pô, você fez falta. Cara, dava uma confusão danada. E eu fui defender o Diogo em relação a isso aí, sabe? Não lembro. Então, eu acho que a minha forma é essa, mas é mais desse tipo. Agora, assim, Fábio, como é que é isso? Eu falei, pô, mano, não sei não, procura isso aí, não quero perder tempo com você não. Então, assim, é diferente, não é outra parada. Eu recebo de você muito esse, por exemplo, teve um episódio numa pandemia, né? Lembra que eu achei que tava com Covid, não tava, fiquei ruim pra caramba, só que era tal da influenza. Ah, lembro. E aí a cabeça naquela época ficava doente e a cabeça buga, né? Aí você não queria falar pra ninguém? Eu não queria falar, eu não contei pros meus pais. E não queria falar com o Hugo também? O Hugo tava noiado, né, com a pandemia, até porque a Marília tinha asma e tal. Ah, tava grávida, né? Grávida, aí eu peguei e falei contigo, falei, Fábio, é o seguinte, cara, e tu morava aqui do lado, né? Tô ruim e tal, tu chegou aqui, eu tava mal de saúde e cabeça também, né? Aí você chegou, eu lembro da preocupação no sentido de cuidado, né? O Hugo já tem um perfil mais prático, assim, tá, o que a gente vai fazer? Né? Tipo assim, até que problemas de resolução, assim, eu recorro mais ao Hugo do que ao Fábio, tipo assim. Cara, é porque eu não sou multifocal, pô. Eu só sei fazer uma coisa ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez. Eu tô aqui trabalhando e vem um Diogo. Porra, como é que é isso? Eu falei, porra, mano, pelo amor de Deus, eu tô resolvendo a parada aqui. Não sei resolver isso não, velho. Hugo não, Hugo para, dependendo, se ele te conseguir parar, ele para e faz, né? Boa. Eu não consigo. A minha relação não só com vocês, né? Com todo mundo é querer resolver o problema dos outros. Foi até o que me levou, acho que um pouco pra advocacia, assim. Querer resolver o problema dos outros. E aí o que me tirou também, porque como eu quero sempre apresentar resultado e resolver o problema dos outros, quando o problema não é resolvido, eu fico mal, né? Consequentemente. Tem alguma pergunta no superchat aí? Tu tem que entrar aí nos outros episódios e botar dinheiro lá, pô. Os 30 conto aí não? R$5? Pô, tu não faz isso nos outros episódios, o que os outros façam, pô? Então, a minha relação é muito essa, assim. Então, quando você ou o Fábio me apresenta um problema, eu quero resolver, entendeu? Eu vou resolver. Confiou em mim, eu vou resolver. Eu sou assim. Então, eu não dou conta. E aí, você tá falando, você é unifocal, né? Eu também. O Hugo é também. E aí isso me gera estresse violento, porque ao mesmo tempo que eu sou... Você muda sem querer mudar, você muda o foco sem querer mudar. Isso, aí Por meu exemplo, HD você não pesa consegue, você não consegue cagar absurdamente. igual o Fábio faz, né? Não. Tipo, eu não vou olhar. Não, eu falo, não dou conta não. Só Meu que cérebro aí, não consegue absorver. então, mas sabe o que eu faço? Eu resolvo logo, porque eu não consigo simplesmente ignorar. É isso mesmo. Então, se eu estou fazendo uma outra coisa e aí vem essa demanda, claro, se for uma demanda irrelevante, não, mas assim, é uma demanda de alguém que eu me Tipo importo. hoje, a mensagem do alguma- Fábio hoje falando um negócio de declaração de Isso, imposto de renda, exatamente. apartamento. Eu falei, não sei cara, o eu que vou no grupo. resolver. Eu fiquei agoniado, por exemplo, meu pai demorou para responder no Foi. grupo. Aí o começou a responder. Eu fiquei no grupo, agoniado, sabe? cara. Eu fiquei agoniado. Falei, pô, o Fábio deve estar com pressa para resolver o negócio lá, bicho. Aí eu vi que você mandou mensagem para Marília, né? Aí ela me falou assim, cara, eu vou ligar para ele. Só que aí depois vocês mandaram mensagem, meu pai falou que ia te ligar, eu deixei quieto. Eu ia te ligar. Eu vou ligar para ele, ver o que ele quer saber, né? Não sei se era só aquilo e tal. Porque o que acontece? Eu fico com aquele negócio rodando em segundo plano. Background. Né? E aí vai pesando minha memória RAM. Vai pesando. Aquele negócio rodando no fundo ali. Aí eu fico, pô, será que o Fábio já resolveu? Quantas vezes eu já te perguntei se tu já resolveu as coisas do apartamento? Porra, velho. Quantas Milhão de vezes? coisas. Toda Não. vez que eu te encontro. Não, meu, para de me perguntar. E aí, já resolveu os negócios Eu lá? quero fazer uma menção honrosa aqui ao meu amigo Jeff, lá do trabalho. Ele quer falar comigo desse jeito. Eu tô lá trabalhando. Fábio, preciso falar contigo. Rapidão. E o tempo passa. Aí, Fábio, tô precisando falar contigo. Rapidão. 2 horas lá, nada. Bicho, tô precisando falar contigo. Dá pra falar contigo? Aí ele vem falar comigo. Aí ele vem do meu lado e eu tô aqui. Tu não tá prestando atenção. Aí ele, tu tá prestando atenção? É isso Falei, aqui, tô ó. não, pô. Tô não. Fala logo. Desse jeito. Jeff,
Tá vendo aí, né? Não é só contigo, não. Ó, aí eu vou puxar a tua orelha porque a Andrea veio aqui e falou de comunicação no ambiente de trabalho. Lembra dessa, Enoque? Que ela falou, cara, a gente tem que parar com esse negócio de... Tem 2 minutinhos? Cara, todos os dias eu vou ter um momento para conversar e tirar dúvidas com as pessoas. Eu vou parar. Galera, agora, quem tem dúvida? Ah, eu gostei. Aí. Se você Tá, tivesse implementar. se você tivesse escutado o podcast, você faria isso já no seu Já trabalho. implementa. Caraca, eu vou botar um... É tipo um tempo É intervalo, tempo técnico. Recreio. É pra isso. Porra, aí, ó. É pra isso. Porque que ela falou, cara, se toda hora eu for Alguém for interromper, né? um minutinho, eu não consigo trabalhar. E a pessoa também, e aí ela falou, e as pessoas começam a ficar dependentes. Dependente de dúvida, dependente. Toda hora ela tem que recorrer a mim. Toda hora, aí a pessoa fica dependente. E ela tem aquela percepção de que as pessoas precisam ter autonomia. E aí ela falou, cara, as pessoas que vinham falar 2 minutinhos, isso diminuiu tanto quando eu separei um momento para isso. Porque a pessoa não vem mais. Nesse tempo ela resolve. Esse é um ponto. O segundo ponto é, eu vou parar e vou olhar no seu olho e vou te responder sobre aquilo que você precisa. Escuta, foco, respiração, atenção, tudo isso. O Hugo também é assim, eu lembro quando a gente era moleque, eu chegava no quarto, passava, Hugo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele, eu falo que ele responde. Eu tô digitando O aqui, Hugo responde. né? Tô aqui, ó. Ele passa do lado e fala comigo. Eu faço assim, ó. Só vai avisando pra quem tá só escutando, ele tá balançando a cabeça, tipo, Aí eu como se faço estivesse assim, balançando a concordando. cabeça assim, sim. Beleza. Aí dava... Simplesmente meu cérebro não processou aquela informação. O meu cérebro não soube nem que a informação passou ali. Agora, por exemplo, se eu virar pro Hugo e falar assim, Hugo, tal e tal problema e tal. Aí esse moleque... E aí eu só passei a parada ali pra ele. Ele vai me demandar sobre a parada que eu pedi pra ele. Por quê? Porque ele vai querer resolver a parada tão rápido e tão urgente. Eu lembro quando a gente era sócio... E da melhor forma possível. E da melhor forma possível. Quando a gente era sócio, eu falava assim, Hugo, chegou tal e tal cliente e tal. Aí ele começava a me perguntar 1 milhão de coisas. Canseira, né? Aí eu falei, caralho, calma aí, velho. Tem outros... Aí eu falava pra ele, falei, mas tem outros 35 abas abertas na minha cabeça sobre 35 clientes. Calma aí, velho. Não tenho como responder isso agora. Então, assim, é como que as maneiras da gente se comunicar, elas são completamente diferentes. Por exemplo, eu sou super multifocal, né? Super, tipo assim, até tanto é que eu faço, né? Advocacia, comunicação, mentoria, tipo assim, eu faço algumas coisas ao mesmo tempo. E também não sou esse foco todo pra parar. Se você me chamar aqui, desviou, acabou. Não dá. Tanto é que às vezes eu falo com o mensageiro, eu falo assim, cara, eu vou pra Fernanda. Eu falo, Fernanda, vou ficar off. Porque se eu disser pra você que eu tô on, eu vou responder. Eu não tenho como. Então, tipo assim, me dá um tempo aqui pra poder comunicar. E aí é interessante a gente trazer essa perspectiva de que existe primeiro, uma questão de a gente não se sente julgado um pelo outro. Não existe essa percepção. Existe uma percepção de acolhimento pelas histórias, trajetórias, vivências, experiências que a gente tem. Existe também uma ideia de amparo. Eu acho que isso é muito importante. Assim, as decisões que a gente toma, a gente sabe que a gente tem amparo um do outro para, independentemente da opinião que foi dada, para seguir naquilo que a gente decidiu. E é massa porque em episódios recentes que a gente teve de desafios, a gente falou, né? Eu, no teu lugar, eu não faria isso. Uhum. Mas te conhecendo, eu faria tal coisa. Então, assim, a minha opinião sobre essa situação é essa. Mas te conhecendo e percebendo como você lida, cara, não é o melhor ser feito. Porque aí vem um desapego um pouco da ideia de querer convencer, de querer mostrar o melhor caminho. Cara, mas é o melhor caminho a partir da minha ótica. É a melhor decisão a partir do que eu acredito. É a melhor percepção a partir do que eu estudei, do que eu vivenciei. Tanto é que a gente falou, meu problema eventualmente nessa situação seria me sentir burro. Aí, eventualmente, um ou outro falou, não, meu problema nessa situação seria ficar com essa aba aberta na cabeça como um problema. E aí vem, né? Nossa intenção quando a gente conversa, e aí fica de reflexão para quem está em casa, a ideia não é convencer, né? A ideia é apresentar um negócio. E aí, se quiser, eu acho que talvez eu seja o que mais tem a intenção de convencer, às vezes. Meio tipo de... Querer mostrar que mostrar que tá certo e tal, e ser mais incisivo. Cada vez menos, mas às vezes eu ainda sou. E aí esse respeito vem também. E aí vem uma dúvida aqui. E em relação às pessoas? O Hugo falou, né, que vem um desafio eventualmente de conseguir ter esse mesmo jeito de se relacionar em relação às pessoas. Por exemplo, de saber se vai ser julgado, de não vai ser. Com as pessoas é mais complexo. O Fábio trouxe a percepção de que não. De que, eventualmente, para as pessoas está cagando.
Só que quando vocês trazem para as pessoas a maneira como a gente se relaciona, as pessoas, vocês já escutaram percepções de estranheza? Tipo assim, pô, tu conversa disso tudo com teus irmãos, assim, ou tu acha estranho isso, tu vai falar com teu irmão, tu conta com teu irmão para isso. Tô falando porque recentemente isso aconteceu comigo. De eu falar desses episódios que a gente tá tendo recentes de alguns desafios, eu, você. E ela falou, pô, mas e aí? Tu tá conversando isso com a tua família? Eu falei, pô, tô. Meus irmãos, especialmente. Pô, mas e teus pais? Não, primeiro eu converso com meus irmãos. Vocês trazem Vou simplificar mais a pergunta. Conversar primeiro entre a gente, não conversar necessariamente primeiro com os meus pais. Vocês acham isso diferente? Ou vocês acham isso normal? Pra vocês é de boa? Pra vocês... Nunca parei pra pensar nisso, pra ser sincero. Pra mim é natural, totalmente. Assim, eu converso sempre com vocês e com a Marília. Tudo. Assim, sempre. Claro, mais com ela, né? Claro. Ela... E aí, você fez uma menção Marília, honrosa sua esposa. Marília, minha esposa, colega de trabalho. Quando eu fui sair de casa, ela falou, deixa eu ver se tá com a aliança. Aí perguntou garoto. que tinha que... O que eu falei, vou gravar um podcast. Tem que mostrar a aliança aí, pô. Abre a mão aí. Tá aqui. E aí ela falou assim, quero que você faça uma declaração de amor pra mim lá. Amor, eu te amo, hein? Rapaz, Cunhadinha. essa é fera, Você é bicho. fera, viu? Essa é fera, bicho. Você tá... Essa é fera, bicho. O que tu quer com ela? O que tu quer que ganhe de presente aí? Eu tô fazendo isso aqui pra ver se eu ganho um presente. Como é que é? Tô dando essa mansão rosa aqui pra ver se eu ganho alguma coisa de Natal aí dela. Dela? Ah, Não sai nada ali não, sai? Caralho, Sai Pão não. dura, pão dura. ali não, ali Pão não. dura, sai não, sai? E aí Mas isso é eu bom. converso muito com ela e com vocês. Pra mim é natural demais isso, sabe? Totalmente, assim, muito natural. Eu nunca parei pra pensar nisso, assim. Acho que é uma construção, né? Foi uma construção de muitos anos isso, né? Mas foi um negócio que aconteceu de forma bem tranquila, assim. Eu não vi a gente se forçando a Não, também nada, não. né? Ainda mais recentemente, depois que a gente ficou adulto, cara. Uhum. Eu acho que começou muito, a gente começou a enfrentar essas dificuldades da vida aí, emocionais, sobretudo, a gente começa a trocar ideia. Aí a gente começa a ver que a nossa criação, o que a nossa criação provocou emocionalmente na gente, aí cada um reagiu de uma forma diferente, a gente vai ver que a raiz do que a gente tem é comum, né? Aí a gente tem muito em comum para conversar sobre essa questão emocional, né? Então, acho que à medida que a gente foi enfrentando as dificuldades, a gente foi se aproximando cada vez mais, né? Até porque é isso que você falou mesmo, assim, a gente percebe, porque é grupo de apoio, né? Uhum. E você vai se apoiar em quem viveu as mesmas coisas. Então, eu acho que é muito bem falado pelo Fábio, a gente se aproximou mais depois que ficou adulto, né? E depois que começou a enfrentar dificuldades e tal, normais da vida, e a gente foi se aproximando mais exatamente por conta de que a gente se viu num grupo de apoio mesmo. De conversar com quem entende, né? Porque tem muita... Aí, sim, tem muita coisa que eu converso com a Marília que ela não entende. Não entende. Isso é bem curioso. Muita coisa, cara, eu tô com a Marília há 14 anos. Ô, louco. 5... Cara, eu tô fazendo conta certa, né? Acho que 9 não. anos de casado eu vou fazer? É isso que eu ia falar, eu acho que sim. É isso mesmo? Acho que sim. Caraca. É o tempo que a gente veio pro Maria. Noroeste. 9 anos de casado eu vou fazer. E, cara, teve coisa que ela, agora, recente, ela veio falar assim, cara, amor, agora eu tô entendendo mais aquele aspecto, assim. Tô entendendo melhor o que você falava. Porque não entende, cara. Porque, assim, por mais que eu tô com ela há muito tempo, tudo que a gente carrega dentro da gente foi formado há muitos anos atrás. É. E aí, quem é que vai entender isso? Só quem tá Bem, lá dentro. quem esteve lá dentro do contexto, que fomos nós. E a solução para quem tá de fora é sempre fácil, né? Ela olha de fora, pô, faz isso. Então, mas ela não entende a origem, né? Ela não consegue entender. Não consegue. E aí, até porque as relações familiares entre a gente e da gente para fora também, elas vão mudando com o tempo. E o que forjou a gente não foi a relação que existe hoje, foi a relação que existiu quando a gente era criança lá e foi evoluindo. Então, foi todo esse processo de evolução. Então, muitas vezes ela não entende. Então, e aí eu acho que também legal da parte dela, muitas vezes ela busca vocês, né? Direto. Para tentar entender, às vezes, e tal. Alguma coisa lá que está acontecendo comigo. Então, foi natural, assim, nessa aproximação, assim, de grupo de apoio, de tentar buscar, assim, e aí foi interessante nessa reaproximação, assim, nessa aproximação, o fato A de... partir dos adultos, né? Depois de adulto e tudo, sair de casa, observar como... Porque a expectativa que eu tinha é que vocês pensassem como eu. Isso é comum. A gente viveu as mesmas coisas, mas não. Aí assim, cara, isso afetou o Diogo de um jeito, para bem
para mal, isso afetou o Fábio de um jeito, para bem e para mal, e eu de outro jeito. E aí ver essa diferente perspectiva é importante até para o crescimento de cada um. E deixar bem claro e bem registrado aqui que a gente não está falando só de desafios negativos, mas de conquistas Não, também, né? De de resultados, de consequências sobre a maneira como a gente lidou e lida com a nossa vida e a partir do que a gente vivenciou. E isso é muito massa, porque assim, a gente vivenciou, eventualmente, aparentemente a mesma criação, mas que repercutiu em maneiras de agir a partir das mesmas ações completamente diferentes. E aí, quando a gente vem para a possibilidade de buscar referência e apoio, parece ser mais fácil buscar para quem está mais próximo, né? Uhum. E aí, eventualmente, isso não se torna um negócio estranho a gente não recorrer, eventualmente, aos nossos pais primeiro, né? A gente recorrer a quem está do nosso lado primeiro. E aí tem um negócio que eu falo com algumas pessoas mais próximas, mais íntimas, eu falo assim, cara, é curioso como antigamente existia a ideia de que, foi o que eu falei, né? Meus pais viajaram, primeiro o Fábio decide, depois o Hugo decide, o Diogo não decide. Pô, o moleque tem, sei lá, 7 anos, não decide nada. Só que ao mesmo tempo, quando o tempo foi passando e as referências de vida foram mudando, as maturidades, as evoluções foram mudando, hoje, por exemplo, é curioso como, às vezes, um recorre ao outro independentemente da faixa etária, né? Tipo assim, não necessariamente eu recorro sempre ao Fábio, não necessariamente eu recorro sempre ao Hugo. Às vezes o Fábio recorre a mim. Como cada um tem o respeito à individualidade de cada um a partir do que cada um gosta, curte, tem facilidade de lidar, não tem. E aí, até em relação às sobrinhas, né? As filhas do Hugo também, isso é diferente, assim. É curioso como as meninas também veem uma diferença, assim, elas agem diferente contigo e comigo. Ah, sim. É completamente diferente. Tipo assim, e aí volta aquele negócio que a gente sempre fala aqui no podcast, né? As crianças, elas sabem muito, cara. Elas sabem muito. E a gente, como a gente passou por essa vivência de criança junto, a gente chega no momento hoje de conseguir olhar e falar assim, pô, beleza, estamos adultos e independentemente do que a gente fez enquanto criança, diferença de idade, a gente consegue ter um ao outro como referência, né? Como referência para ponto de apoio, ponto de amparo, ponto de desafio, perspectiva, etc. Entrando um pouco mais, dentro de uma questão de comunicação entre irmãos, mas pegando uma referência do que a gente vivenciou, que foi fazer uma sociedade. Eu acho massa falar disso, porque tem muito irmão que é sócio, né? Quais foram os desafios aí que vocês vivenciaram nesse tempo? O Fábio ficou menos tempo, mas ficou um tempo. O Hugo ficou mais tempo comigo. E desafios, percepções, comunicações diferentes, comunicações legais, não tão legais. Cara, assim, vou ser bem sincero. Porque ali eu acho que ali foi uma potencialização dos desafios. Pra mim, eu acho também, para mim também. Eu acho que a gente não estava preparado quando a gente começou a sociedade, preparado emocionalmente para o momento. Eu vou falar por mim, né? Acho que eu não estava preparado e eu não me entendia bem, eu não entendia muito bem. Hoje eu percebo isso, né? Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Eu não entendia muito bem qual seria o meu novo lugar na relação entre a gente, a dinâmica e o que aconteceu pessoalmente comigo, que eu acho que prejudicou muito para mim, foi que eu não consigo entender ainda o porquê, isso está sendo objeto de muitas sessões de terapia. E aí eu não sei se foi por conta disso ou se foi no mesmo momento. Eu ainda não consigo distinguir, mas aos poucos eu fui me colocando numa situação de, como é que eu posso dizer? De paternidade na nossa relação. Eu não sei por que razão na nossa relação eu fui assumindo uma figura de pai com relação a você. Não de sócio, irmão. E não de sócio, nem de irmão. E aí isso começou a repercutir para fora da sociedade, eu acho. Porque, assim, na minha cabeça... Tanto que quando a gente começou a sociedade, eu tinha duas preocupações, né? Assim, porque eu nunca vivi da advocacia, né? Uhum. E você vive da advocacia, e, assim, além das outras 1000 coisas que você faz. Mas a minha preocupação era... primeiro, se não der certo, né? Ou se para mim não funcionar, como é que vai ser isso pro Diogo? Então a gente esclareceu isso aí beleza. Mas o segundo ponto que eu tinha de muito medo
era o seguinte, que eu cheguei a externalizar também no início. Era que, e eu falava muito isso pro Fábio, cara, que a gente sempre teve uma relação muito boa. E aí eu sempre falava assim, cara, porque o Diogo é reativo, a gente sempre conversa disso, né? Cara, se minha relação com ele começar a ficar muito problemática por conta do escritório, eu vou abrir mão do escritório. Eu não vou ficar lá. Não vou, porque não vale a pena. Sim. Não vai valer a pena. E eu falava isso muito para a Marília. E foi o que aconteceu, assim, em certa medida. Então, claro que foram 1000 outras coisas, né? As minhas questões pessoais também, a questão com as meninas, somou tudo, né? Mas eu acho que esse movimento foi muito prejudicial. Por quê? Porque aí, a partir desse momento que você se coloca na figura de pai, aí eu não sei se foi porque eu estava, de fato, começando a paternidade com as meninas também. Eu ainda não, eu não consigo ainda muito bem, não é muito claro para mim ainda as causas. Mas para mim é claro o que aconteceu, que foi isso. Eu acabei fazendo esse movimento de me colocar numa situação de pai, e eu acho que, em certa medida, você se colocou numa situação de filho também. E aí começou a dar choque, assim, porque a relação de pai e filho é uma relação conturbada. Qualquer pai e filho, qualquer. É a relação de maior amor que existe na face da Terra, mas também é a relação de mais conflito que existe na face da Terra. Sim. Até pelo processo de individuação do filho e tudo mais. Então, eu acho que isso gerou muito conflito entre a gente, assim. E, para mim, esse foi o maior desafio, assim, de trabalhar. E formas muito diferentes de trabalho, né? Totalmente. Porque eu sou muito... Cara, é o que eu falei, o problema, ele fica rodando no segundo plano da minha cabeça. Qualquer tipo de problema. E aí eu quero resolver. E aí, somado a isso, é a minha necessidade, como eu falei, eu me comunico com os outros fora da família, com os terceiros, vou chamar assim, de forma a querer atender às necessidades deles. E de forma a agradar. E aí, na advocacia, isso simboliza você querer apresentar resultado positivo para o cliente sempre. E, cara, a advocacia, para mim, foi um desafio absurdo de ausência de controle. Isso, para mim, foi um desafio, assim, uma ansiedade absurda, fodida. Porque, cara, depende, não seria ilógico eu falar que não depende do advogado, né, um processo. Claro que depende, você ter um bom advogado ajuda. Mas, cara, existem inúmeros fatores que não dependem de você. Isso, para mim, foi muito desafiador. Porque eu queria ter controle de tudo sempre. E o Diogo já é mais relaxado, até porque tem anos de advocacia nas costas, eu não tinha, né? Então, ele era mais relaxado e tal, e isso me incomodava profundamente, profundamente. E aí eu queria ter o controle e eu via que ele não queria ter. E aí eu na posição de pai. Então, você imagina como é que virou a comunicação ali, né? Então, para mim, isso foi um desafio grande. Eu assim. conto para as pessoas que era assim, ó, para mim, para você, 2 mais 2 tem que dar 4. Uhum. Não tem como não dar 4. Uhum. E para mim, 2 mais 2 pode dar 5, pode dar 6, depois dar 8, dependendo do cliente, dependendo da situação. E eu tentava te explicar isso, cara. Quem disse que não tem como eu explicar isso? Depende, né, de quem vai decidir o valor da conta. Né? Exato. Então, assim, era um negócio muito engraçado. Você fala isso, para mim faz muito sentido e tal, desse desafio, só que ao mesmo tempo também foi, para mim, uma baita oportunidade para ressignificar algumas coisas da nossa relação, da nossa comunicação, da maneira como a gente se comunicava. E aí isso se prova hoje da maneira como, para mim, assim, estava aqui, eventualmente numa linha, num degrau, eventualmente essa relação da sociedade, ela potencializou os desafios e depois ela subiu o degrau. Para mim, ela subiu o degrau. Depois, assim, melhorou porque a gente teve a oportunidade de olhar para o negócio e falar assim, meu irmão, o caminho tem coisa para olhar. Porque, para mim, eu não acho que é uma coincidência isso ter acontecido. Eu não acho que é só por causa da sociedade. Eu acho que era algo que a gente precisava olhar para a nossa comunicação. E aí, eventualmente, a sociedade foi só um catalisador. Foi o meio, né? Foi o meio para poder, eventualmente, para a gente olhar para aquilo ali. Se não fosse a sociedade, talvez a gente nunca tivesse tido a oportunidade, ou talvez teriam outras informações. Só que aí volta o que a gente vem falando desde o início, que é, independentemente de tudo, sentou, conversou, respeitou, amparou, acolheu, conversou com outro irmão, porque o Fábio também escutou muito sobre isso, e a gente andou. E aí, Tufa, desafio em relação a esse momento? Então, foram vários, né? Primeiro que eu hoje vejo que eu fiz direito meio sem querer fazer. Só explicando, né? Os dois são engenheiros de primeira formação, Isso. São concursados, muito bem concursados, resolveram fazer direito depois, fizeram direito
e foram se aventurar na advocacia. Isso. Inclusive eu comecei a fazer direito, aí o Hugo depois veio comigo, entrou na minha turma, aí eu larguei. Aí fiquei uns 2 anos fora, eu voltei. Enfim, me formei em direito, fiz OAB em 2019, até hoje não fui buscar carteirinha. Aí minha ideia era praticar para, assim, botar em prática o que eu tinha aprendido, né? Só que foi um momento da minha vida, assim, muito conturbado, assim. Tava muito complicado. Graças a Deus está se resolvendo agora isso. Mas eu não tinha muita cabeça para me concentrar, sabe? Eu não conseguia me dedicar, eu não conseguia deixar de trabalhar no meu trabalho principal para advogar. Que nem eu falei para vocês, a minha cabeça ela é muito de um foco só, não consigo dar atenção para muita coisa diferente. E isso foi muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que às vezes a gente falava algum assunto no meio da tarde, assim, sobre advocacia, você não consigo responder. Eu vou parar para pesquisar, para pensar, não dá, não consigo fazer isso. E quando eu chegava em casa não tinha tempo. E final de semana eu estava muito cansado, esgotado. Hoje eu tento que era emocionalmente esgotado, né? Eu dormi o final de semana inteiro. Então, assim, basicamente não sobrava tempo de qualidade para eu estudar, para eu me dedicar. Uhum. Isso me deixava agoniado. Eu ficava pensando, porra, velho, eu tô nas costas do Diogo. Tanto é que teve mês que eu falei, não quero receber. Não quero nada, não quero nada para me pagar. Não, mas não quero. Não ajudei, não vou receber. Pronto, simples assim. Isso foi difícil para mim, mas foi uma experiência positiva, né? Porque tecnicamente falando, eu consegui aplicar algumas coisas, consegui ver o funcionamento do direito um pouco mais de perto. Ter certeza que não quer? Vamos deixar ali o direito como um plano B ali, se um dia eu precisar, né? Mas hoje eu não quero, não. E segundo que foi importante, né, basicamente, para a gente estreitar nosso laço também, para a gente se ver de outra forma, para a gente se ver como profissional, né? Apesar de eu não ter me colocado tão bem profissionalmente nesse período, mas pelos motivos que eu já expliquei. Escutando vocês dois, e escutando o Fábio agora, vem a minha percepção de que, assim, eu vou trazer a minha referência, o meu desafio. Meu desafio, durante muito tempo, foi ser visto como adulto. Né? Ser visto como adulto e não como uma criança ali, que é o irmão mais novo. Ser visto por nós como adulto? Por vocês. Por vocês como adulto. Né? Eu era visto como criança. Eu acho que muitas vezes eu me comuniquei assim, tipo, querendo eventualmente atenção, querendo ser visto por vocês e tal. E aí eu acredito que vocês, tendo vivenciado a advocacia, foi uma oportunidade para mim de me colocar como adulto e não como criança. Como adulto, falo, cara, que funciona assim, isso aqui eu faço há 8 anos e é assim que funciona, isso aqui é assim que funciona. 2 mais 2 não vai dar 4 e, de fato, muitas vezes não dava. E eu acredito que para mim foi um baita desafio, porque eu tinha que olhar para isso, né? Para o fato de que, cara, calma aí, aqui é o Diogo, o advogado, sócio do escritório, que precisa eventualmente tomar algumas atitudes, algumas medidas. De sim, de não, de limite, de não, de estabelecer preço, de falar que vai, que não vai, de eventualmente colocar o que eu acredito dentro da comunicação dentro do escritório, só que aí ao mesmo tempo dentro da família é mais difícil colocar isso. Só que ao mesmo tempo vieram todos os desafios, mas veio a oportunidade de, tipo assim, cara, eu sou adulto. Tipo assim, eu sou adulto, tenho escritório, eu rodo. E também um pouco durante muito tempo foi um negócio, tipo assim, de provação, de provar que, tipo assim, estão vendo como é que funciona isso aqui? Uhum. Tipo, isso aqui é um escritório, isso aqui é advocacia, isso aqui é a realidade. E aí, um pouco, tipo assim, tá vendo que não é fácil? Tá vendo que, tipo assim, é complexo pra cacete. Porque, como acabou que vocês dois são engenheiros, acaba que eu acho que existe uma facilidade maior de compreensão, assim, né? Da faculdade, do que é o desafio da faculdade. O direito, até então, não se tinha, porque vocês não tinham vivenciado isso. E aí, quando vocês vivenciaram, você falou, cara, calma aí. Tanto é que cansei de mandar mensagem sobre decisão, né, no grupo que a gente tinha. Aí o Fábio, caralho, velho, isso só me leva a desacreditar do mundo jurídico. Aí eu, puta merda, bicho, tem o que possa fazer, não? Eu falei, não, cara, é assim que funciona. Tipo assim, tem que recorrer, é isso, tá, é a vida. Pô, mas é a vida. Então eu acredito que essa oportunidade da sociedade levou a uma possibilidade de potencialização dos desafios, mas também dos crescimentos das nossas relações, assim. Agora, eu acho assim também, que essa oportunidade de enfrentar esse momento desafiador, ela acabou sendo um catalisador para um crescimento, porque, coincidentemente, né, ou não, também,
a gente estava aberto ao crescimento pessoal individual. Pronto. A gente já vinha em processos de crescimento pessoal, né? Por conta dos desafios individuais de cada um. Porque eu acho que se a gente tivesse fechado para o crescimento individual, a gente talvez fosse um momento de cisão e não de evolução. Pode ser. Porque os três estavam num processo que eu acho que eu fui o primeiro a começar com os desafios emocionais, né, lá em casa, assim. E aí logo veio o Diogo, depois o Fábio, aí nesse momento todo mundo assim se movimentando para o crescimento, para entender, né, assim, porque a gente não sabe nem o que a gente sente, mano. Isso aqui é a verdade. A gente está sentindo um negócio, não sabe nem o que é. E aí quanto mais a tentar ter consciência da reação contra aquilo. Então, quanto mais conseguir comunicar o que a gente sente, né? Então, da distância do que sente para o que consegue ter atitude e ação é gigantesca. A distância. Então assim, eu acho que eu falei que quando a gente abriu o escritório eu não estava preparado para lidar com aquilo. E o próprio fato de eu conseguir reconhecer isso já mostra que a gente já vinha num processo de evolução ali, né? Então, realmente, assim, para que o escritório desse certo, no sentido da gente permanecer sócio e tocar aquilo, talvez não fosse o momento adequado daquilo ter acontecido. Mas serviu como meio para a minha evolução pessoal e para a nossa evolução de relação também. A gente não vai se arrepender de ter tentado, né? De novo aí. Volta aí. Essa aí dá shorts, dá um cortezinho legal. Boa, mandou bem. Faz aqui. Aqui é podcast, e isso é legal, assim, porque vem uma reflexão que nem sempre os irmãos estão disponíveis, né? Às vezes um está disponível e o outro não está. E aí, às vezes, vem o desafio de conseguir respeitar o momento e o espaço, né? Por exemplo, sei lá, às vezes, nesse nosso processo que a gente teve nós três, talvez um olhasse pro outro e falasse, porra! Só que, mesmo assim, tipo assim, a gente meio que tentou, às vezes não, às vezes tinha cobrança um do outro e tal, não sei o quê. Mas, mesmo assim, vem a possibilidade de um irmão que tá, às vezes... Tem até como é que é o nome dele? Haroldo? Acho que é Haroldo. Ele tem podcast, tal, bem interessante. Ele fala assim, cara, quem tá na busca, quem tá afim, quem tá correndo atrás, ele é devedor da comunicação, do processo de passar conhecimento para os outros. Quem não tem é credor, ele tem que receber. Então, se a gente estava correndo atrás, e aí cada um correndo atrás do seu, a gente se tornou devedor para o outro. Só que, pelo que eu entendi aqui, estava todo mundo como devedor, né? Ou seja, estava todo mundo querendo, eventualmente, pagar, né? Fornecer conhecimento, fornecer busca. E aí isso facilitou a gente olhar essa situação hoje de potencialização das nossas relações e olhar e falar, a gente estava querendo e por isso que hoje a gente consegue olhar para isso de uma maneira mais em paz. Eu não gosto muito disso aqui, mas o podcast tem muita intenção de provocar e gerar reflexão, né? Não tem intenção nenhuma de passar receita de bolo. Tem algo que vocês diriam, assim, para eventualmente irmãos e irmãs que estão, tipo, em embate muito grande, ou eventualmente tem sociedade, né? Tem muito irmão e irmã com sociedade, muito. Ou sociedade de abrir negócio, ou eventualmente negócio da família, dos pais que ficou. Cara, eu acho que, como eu falei no início da conversa, eu pessoalmente tenho mais freio social e mais paciência com quem eu não tenho intimidade. Então isso eu acho que prejudicou. Então assim, talvez se você não fosse meu irmão, eu teria mais paciência com você, eu teria mais paciência na nossa comunicação, como eu tenho no meu trabalho principal. Aí eu até fiquei pensando depois assim, cara, engraçado, no escritório com o Diogo eu não agia da mesma forma que eu agia no meu trabalho. Só que será que isso é ruim? Então, cara, eu acho que em certa medida sim, prejudicou, porque, cara, em vários momentos você precisa ter paciência, entendeu? E com quem tem intimidade, eu tenho esse perfil, o Fábio falou que é o contrário, eu não tenho. Então, assim, primeiro ponto que eu diria para quem parente, tal, família e quer abrir negócio, essas coisas assim, aí minha opinião, acho que talvez o Diogo discorde. Eu não acho que a proximidade, ser irmão e tal, é um fator que deve ser levado em consideração como necessariamente positivo para abrir negócio, para chamar para ser sócio. Então, eu vou chamar como sócio meu melhor amigo. Por quê? Porque ele é meu melhor amigo, porque eu tenho intimidade com ele, para trocar ideia. Eu vou chamar meu irmão. Cara, não necessariamente isso é algo positivo. Primeiro tem hora que não tem o que fazer.
Tá, tudo bem. Tudo Já bem. é sócio, você tá falando. Já é Como sócio, fazer... já assumiu o negócio da Cara, família. eu acho que tem que terapia e primeiro você tem que resolver seus BO internos. Por que acontece? Tem uma percepção que os embates acontecem na hora que você me comunica algo e eu recebo aquilo num lugar que está doendo em mim. Isso, no gatilhozão. Então eu tenho que resolver primeiro a minha, para depois ir para uma comunicação e conseguir receber aquilo e ter a possibilidade ao menos de não reagir de cara. Uhum. Assim, de ouvir e falar assim, opa, De responder não, e não reagir, isso, né? é tipo assim, porra, não, beleza. Cara, mas eu senti essa raiva aqui, mas na verdade é porque eu tô reagindo a um negócio lá da minha infância lá que eu tô interpretando assim, mas ele pode ter falado outra coisa. Cara, o WhatsApp, tipo assim, cara, é uma linguagem escrita, que a entonação, ela é dada por quem lê. Uhum. Quantas vezes dá BO isso aí? A pessoa nem quis pagar um sapo, nem quis ser grosso, nem nada. Pô, mas tu foi um pedreiro na mensagem. Cara, não fui. Foi. Então, na verdade, assim, isso acontece falando também. Então, assim, você vai interpretar de acordo com aquilo que você traz dentro. Então, cara, uma dica que eu dou primeiro, e não é só para comunicação de... Família. Para tudo, cara, para tudo. E eu acho que pega muito na comunicação de família, pô, em negócio. Uhum. Porque aí você tá o máximo da intimidade, cara, o máximo. Você acha que tratar... Resolver os BO. Você acha, Fábio, que tratar como, tipo, empresa, atribuições e tal, levar um negócio mais, tipo, esquecer que é família, tu acha que ajuda? Tipo, comunicar como se fosse, tipo assim, não, você é o cara do financeiro, você tem essa atribuição, eu tenho essa. Você acha que ajuda? Porque a gente tentou fazer um pouco disso no escritório, né? Cada um tem uma atribuição ali. Assim, primeiro, voltando, né? Como o Hugo falou, não acho que seja a principal competência de uma pessoa o fato de ser irmão, né? Que vai qualificá-lo para ser sócio ou não. Mas beleza, uma vez sócio, eu acho que delimitar as competências ali ajuda um pouco, porque a gente sabe, tenta não invadir a esfera de atribuições um do outro, né? Mas eu queria falar outra coisa. Em relação assim, a irmãos que eventualmente estão passando por dificuldade uns com os outros por conta, não sei, estão disputando herança. Então, sei lá, qualquer tipo de disputa. Cara, teu irmão é a pessoa que mais parece com você no mundo. Não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É a pessoa que mais parece com você, que ela passou por tudo que você passou, sabe tudo que você passou. Ela sabe que você está dizendo sim, querendo dizer não, está dizendo não, querendo dizer sim, sabe tudo. Então, assim, cara, é a pior pessoa para você ter problema. Porque, assim, você está perdendo um apoio muito grande. Pô. Não tem muito sentido. Você está perdendo um ponto de suporte essencial que você está desperdiçando. Para disputar herança, para disputar, geralmente, coisa material, né? Enfim, não sou ninguém para dizer isso não, mas se eu fosse, eu deixaria essa dica aí. Então, assim, a gente tem um pouco mais de paciência, um pouco mais de sensibilidade para entender que você está arrumando um problema com a pessoa mais parecida com você, que mais te entende. É tipo assim, você tá querendo sei lá, na Itália, aí você tem um americano, você tem um brasileiro do teu lado, ao invés de você eventualmente se aliar ao brasileiro, você tá brigando com o brasileiro para poder entender o italiano. Esse cara é o cara que mais pode te ajudar a entender isso aqui, mano. Você vai conseguir conversar com ele. Esse cara vivenciou e sabe a língua original. Aí você tá querendo estar na Itália, tipo, brigando com o brasileiro, irmão. Não. Ele é o cara que pode te ajudar. Ele passou pelas experiências. Aí, assim, uma coisa também que tem que ser dita. Geralmente, pelo que a gente ouve falar, muitas dessas brigas de herança, de dinheiro entre família, vem muito dos agregados, né? Então, assim, a saúde emocional, o bom convívio entre os irmãos depende muito de quem está do lado deles. Né? Certo. Porque não adianta nada, pô. Se a gente tiver um bom convívio aqui, se a gente não escolher pessoas boas para estar do nosso lado, cara, não vai funcionar também. Então, é tudo isso. É tudo isso. Somado às relações que a gente constrói ao nosso lado também, né? De amizade Com e certeza. tudo mais, para poder eventualmente potencializar. E é curioso falar isso, porque, por exemplo, quando a gente pega a amizade, vou falar de amizade aqui, eu, por ser o mais novo, eu sempre participei das relações de amizade de vocês, né? Especialmente do Hugo. Às vezes ficava até puto, porra, eu sempre vou ter que levar esse moleque aqui, esse chaveiro comigo e tal. Só que, ao mesmo tempo, não necessariamente a gente
potencializou que isso acontecesse hoje, né? A gente não tem, por exemplo, eu não sou amigo de um amigo teu. Eu não sou amigo de um amigo teu. Assim, a gente não fez... Porque isso é muito comum, né? De acabar tendo os irmãos serem amigos dos mesmos amigos, até, por exemplo, eu e você que temos idades parecidas. E aí faz com que, muitas vezes, haja uma confusão, assim, sobre as conversas, sobre as relações. Mas eu vou voltar, porque esse negócio da amizade, ele me chama a atenção, mas daria um outro episódio para falar disso, né? De como a gente estreita relações com o mundo externo a partir da referência de um irmão. Porque isso pode ser bem complexo, assim. E aí geraria um escudo, geraria outras coisas. Mas volta no negócio que a gente estava falando, que é dos negócios e desafios de sociedade, de relações de irmãos e tal, que aí vocês colocaram possibilidades para poder facilitar. E aí eu vou voltar num negócio que para mim faz muito sentido, que é a pessoa que mais te conhece porque ela viveu e passou por situações parecidas, ou às vezes não tão parecidas, porque a idade era diferente, mas assim, mais próximo, né? Vai lá. 2, a ideia de que a gente não tenta convencer um ao outro. Acho que isso deixa muito marcado assim, então, tipo, não vai. Só que 3, aí é o que o Hugo falou, que chama muita atenção, que aí eu sei que o Fábio concorda, que é, bicho, vai se trabalhar, meu. Vai olhar pra você, porque assim, eu tenho dito muito isso. Se você quer receber uma comunicação diferente, se comunique diferente, bicho. Você tá querendo que seu irmão se comunique, sua irmã se comunique de um jeito diferente contigo, porque você não gosta do jeito rude, da grosseria, pipipipopó. Beleza, tem o que é dele lá. Mas vamos lá, você é devedor, porque você tá fazendo terapia, porque você faz curso, porque você estuda, porque você lê. Você tá esperando que o credor, tipo, te dê algo? Não, mano, ele quer receber também. Então, tipo assim, a responsabilidade é sua de eventualmente fazer um movimento diferente para se comunicar diferente. Aí, a partir do que você vai comunicando diferente, não estou dizendo que até porque não é matemático, mas pode ser que a pessoa comece a se comunicar diferente contigo. O Hugo falou um negócio, né, que eu não sei nem de onde é que se tirou, que eu falo aqui direto, que é, cara, quem planta manga, colhe manga. Quem não planta nada, colhe. Colhe areia, brita, cascalho, colhe um monte de coisa, né? Então, vem essa referência, assim, bicho, você trabalha, olha pra você, responsabilidade, autorresponsabilidade. Só que, simultaneamente a isso, comunica diferente. Se você quer receber uma comunicação diferente, comunique diferente. Aí é curioso, quando as pessoas começam a... Nossa, Diogo! Aí tem gente que vai achar ruim, né? Tem alguns que falam, pô, o Diogo tá diferente, pô, o Fábio tá diferentão agora, tá fazendo terapia, tá lendo, tá estudando, tá fazendo curso, tá fazendo podcast, não sei o quê. Só que também depois vem, tipo assim, que é comum, né? Pô, que livro você tá lendo aí, cara? Tipo, pede ali no bastidor, né? Que livro você tá lendo aí, vê que você tá diferente e tal, não sei o quê. Então, como é que vocês escutam essa parte, assim, de, cara, de comunicar diferente? É desafiador porque, pô, é intimidade da família, só que ao mesmo tempo é desafiador porque tem um espaço de querer ter aprovação, né? De querer não ser julgado, eventualmente, dentro da família. Como é que vocês escutam? Cara, sim. Mentalidade de dinheiro. Fez exatamente o que falou que fazia. Não, passa para o próximo pergunta. Complexo demais essa porra. Pergunta muito longa. É massa quando eu faço essas explicações longas pro Fábio, eu falo assim, qual é a tua pergunta, moleque? O que tu quer saber? O que tu quer saber? Eu vou resumir. A partir de uma comunicação diferente, começa a receber uma comunicação diferente das pessoas. Como é que vocês escutam a possibilidade disso acontecer? Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que isso não é possível? É possível, pô. Assim, eu sou prova disso, assim, eu acho. A gente é prova disso, porque... Agora, é aquilo que eu falei, é resolver os próprios BO primeiro, né? Porque você se comunica de uma forma que ela tem uma origem, né? E aí é a forma como você se moldou para suportar o ambiente que você vivia. Só que muitas vezes o ambiente que você vive hoje não é mais aquele que você vivia lá. Só que aqueles comportamentos estão automatizados ali, né? Para você repetir na comunicação, inclusive, a forma como você se comporta e tal. Então, eu acho que é pressuposto para você mudar a forma. Porque eu acho que a comunicação ela é só uma janela, né? Assim, ela é um meio que você externaliza as suas coisas internas. Então, para você mudar isso, você tem que mudar o que está dentro. E aí, para mudar o que está dentro, de novo, é terapia. Ir para terapia e ver por que você reage daquela forma e tal. Porque senão você vai continuar sempre fazendo aquele comportamento automático e sofrendo por conta daquilo e tal. Agora, é claro, na hora que você muda isso e muda a forma como você se comunica,
você vai estremecer as relações, né? A partir do encaixe que estava feito Isso, antes. porque tá tudo acomodado. É. Aí vem um negócio e aí aqui começa a mexer, que é você. Aí tem todo um sistema ali, familiar no nosso caso, ou com amigos, com quem quer que seja. Todas as suas relações vão ter que se reacomodar àquela sua nova forma de se posicionar no É mundo. o Tetris, né? É, Vai cair aí você ali tá as mexendo, peças. aí tá todo mundo mexendo em volta. Vai ter gente que vai tremer mais, vai ter gente que vai tremer menos, vai ter gente que vai se acomodar muito facilmente. E aí vem muito do encaixe de personalidade, né? E vai ter gente que não vai aceitar, que não vai encaixar mais. E tá aí, tudo beleza, bem. tá tudo tranquilo, beleza. Aí é a nova fase da vida. Não tem nada a dizer sobre isso. Sim. Não, mas assim, dando um foco mais de engenharia para essa parada aí, é o seguinte, o que é se comunicar, né? É você transmitir um sinal e esse sinal chegar do outro lado inteligível, né? Ou seja, o sinal chegar da forma que ele foi enviado. Esse é o desafio da comunicação. E, sob o ponto de vista de engenharia, o que acontece? Quando um transmissor envia um sinal, esse sinal ele passa por um canal. E esse canal distorce a comunicação. Então, vamos supor, eu estou com o meu celular querendo falar com o Hugo. Quando a minha voz sai do celular, até o sinal sair do celular e chegar no outro, esse sinal ele é distorcido pelo ar. Certo? Distorcido. Aí tem uma série de interferências que ocorre. E quando o sinal chega do lado de lá, o aparelho, tô falando bem a grosso modo, tá? Não vem ninguém me arrebentar aí, não. O aparelho de lá, o receptor do lado de lá, ele vai ter que ter o trabalho de decodificar, de desfazer essa deturpação no sinal para ele se fazer entender. Então, o que eu penso? Na medida que a gente, os dois, conseguem trabalhar para corrigir as interferências, para desfazer as interferências, para decodificar o sinal, que os dois conseguem trabalhar e estão empenhados nisso, eu acho que, obviamente, uma boa comunicação, melhorar a comunicação, vai também melhorar a recepção. Então, assim, você melhorar o que você fala, vai melhorar o que você ouve. E vice-versa. Mas, obviamente, tem que estar imbuído desse propósito, né? Então, assim, é isso aí, pessoal. Engenharia é isso aí. Só explicando, ele é engenheiro de redes e telecomunicações, ou seja, tem tudo a ver. Isso é massa de ser falado, porque tem muita gente que eu sei que está estudando em casa e fala assim, mas eu sei que o Diogo, o Fábio e o Hugo estão falando, não tem nada a ver porque meu irmão não quer. Minha irmã não quer. Tá, mas tipo, você falou, né? Tipo assim, para você melhorar a recepção do sinal, você precisa melhorar o sinal que é enviado. Senão não adianta. Uhum. Então, tipo assim, eu sempre falo assim, experimenta enviar um sinal melhor, experimenta mudar um pouco o seu jeito de comunicar, experimenta eventualmente mudar a maneira como você vem se expressando, para ver como é que o sinal vai chegar do outro lado. Uhum. Pode ser que o sinal não chegue melhor hoje, mas pode ser que daqui a um tempo chegue. Uhum. Pode ser que daqui a um tempo chegue. Pode ser que o sinal não volte, Pode ser que o sinal não volte. mas que ele chega, Ele chega. Então, assim, e pode ser que daqui a alguns anos, eventualmente, você consiga fazer esse sinal. Vai gerar uma outra mensagem que vai vir de lá para cá, que pode ser que aconteça. Não tô falando de engenharia, pelo amor de Deus. Mas, assim, na comunicação isso acontece. Às vezes, anos depois, né, vem um negócio e fala, caraca, meu irmão tinha falado isso aqui e tal. Uhum. Então, vem uma possibilidade, assim, cara, faz diferente. Não queira fazer a diferença agora, faz só diferente. Veja o que acontece, comunica de um jeito diferente e a partir da sua comunicação diferente, receba informações diferentes e recebendo informações diferentes, você lida com o novo que está acontecendo. Vamos lá. Enoque, que faz tudo isso acontecer, quanto tempo a gente tem aí de gravação? 1h18. Tá, então vamos, já deu, né? Tu quer malhar e tu quer comer, né? Tá com Comer e fome. dormir. Comer e dormir. Se aqui... Se as meninas deixarem. Se as meninas deixarem, essa hora elas estão dormindo já. Mas a madrugada é longa. Né? O Hugo tem uma filha de 4 anos e uma filha de 2. Uma delas eu até já citei, né? A Luísa já citei aqui no episódio, falando da timidez, que ela falou da timidez. Caminhando pro final, eu acredito que as comunicações que a gente fez na infância, entre nós e tal, podem gerar algumas interferências na comunicação dos adultos, enquanto nós adultos. E aí geram, às vezes, compensações. Tipo assim... Porra, eu acho que o Hugo recebeu mais amor, o queridinho. Eu acho que o Fábio, eventualmente, foi o queridinho e eu não. Eles foram os queridinhos e eu não, então fui. Só com terapia? Pra poder olhar pra isso, pra poder não fazer essa compensação?
Assim, aí quando eu digo terapia, não necessariamente o psicólogo, mas isso é a forma tradicional, né? Mas precisa ter um movimento, né? Tem que olhar pra si e querer melhorar. Né? Até porque, outro ponto também, né? Você ir pro psicólogo na terapia, ou pro terapeuta, qualquer que seja ele, e ficar lá e achar que ele vai fazer pra você, na verdade, ele, de novo, é um meio, né? Aí eu vou corrigir, não é terapia, exige um movimento seu. Que muitas vezes é startado e é conduzido pelo terapeuta, mas se você tiver a capacidade de ler um livro, ouvir um negócio, e a partir disso, tem gente que tem essa capacidade. Mas... Tenho dúvidas. Mas mas assim, se você tiver essa mente brilhante... É porque, foi o que eu falei, né? Tem a compensação, por exemplo. Eu tava tentando fazer essa compensação no escritório, por exemplo. De querer uma aprovação, de querer eventualmente ser visto como adulto e tal, e tava fazendo. E aí, eventualmente, cara, é parar e olhar e falar assim, cara, calma aí, eu tô fazendo compensação. Senão tu vai se comunicar de um jeito, tu vai se comunicar, cara, eu falei isso essa semana, tu tá se comunicando, querendo que teu irmão ou tua irmã compense algo, que ele nem sabe o que aconteceu, bicho. Tinha 10 anos de idade, tinha 7 anos de idade, tinha 8 anos de idade, você tá querendo comunicar hoje, com 30 e tantos anos, que teu irmão compense algo que ele sequer sabe. Ele nem teve essa percepção. Ele nem teve essa percepção. Que você teve, né? E aí você teve, então tipo assim... E aí volta num negócio que a gente falou muito. Cara, conversa. Tá achando isso? Senta lá e conversa com teu irmão. Pô, mas é porque eu acho que tu foi queridinho. Eu acho que tu recebeu mais do meu pai e da minha mãe. Eu acho que tu foi privilegiado. Eu acho que, pô, aquele tênis lá... expectativa, né? Alimenta expectativas e necessidades. Tipo assim, lembra aquele tênis lá? Pô, tu teve um tênis lá especial. Não tive, pô. Então agora, eventualmente, eu quero receber mais. Tipo assim, pô, vai lá e conversa, cara. E eu acho que esse é um facilitador que a gente sempre teve, né? Que pese, talvez não tão explícito, não tão expresso, né? Que a gente também... A gente conversa muito, mas algumas coisas também a gente conversa meio que nas entrelinhas, assim, né? Por exemplo, essa questão de expressão de amor e tal. A gente tem desafio em relação a isso, em que pese a gente expresse muito do jeito que a gente dá conta. A nossa conversa é muito objetiva, né? Pra cacete. É isso, né? Não é tão emocional, não é tão Exatamente. emocionada. Exato. Só que ao mesmo tempo é conversado. Então, tá achando que tá tendo uma dinâmica, que tá gerando que é por causa do jogo de descontração, cara, vai lá e conversa, bicho. Pode ser que a pessoa fale assim, sério, por exemplo, a gente contou, sei lá, 5, 6, 7 histórias aqui, que só quem contou que lembra. Quem não contou não lembra direito. Aí vamos supor que isso foi eventualmente um trauma, uma parada que tipo assim, cara, lembra aquele dia que você foi com meu pai, com minha mãe pro cinema e eu fiquei sozinho em casa, cara? Nem lembro. Nem lembro. Pô, desculpa. Sinto muito aí por isso que aconteceu e tal. Beleza. Pô, tipo, você não fez de propósito? Não fiz de propósito. Eu sabia que tinha acontecido. E isso é a conversa do dia a dia, assim, né? É algo que pode ser até... Eu até falei isso esses dias para um aluno. Eu falei, cara, não precisa marcar um jantar para falar disso não, pô. Né? Outro dia eu tive uma conversa com o Hugo, a gente foi buscar as meninas na escola, eu fui com ele pegou andando no carro, ele falou, pô, queria te falar um negócio. Eu falei, tá, beleza e tal, mandou, beleza, acabou. Assim, a gente faz muita cerimônia sobre essas conversas que podem ser mais simples, assim, dentro das vivências, das experiências especialmente de família, né, que a gente tá falando de família, que podem facilitar. Você que tá curtindo, tá gostando do episódio, quer mandar pro teu irmão, pra tua irmã, vai lá e mande. Quer mandar pro teu primo, pra tua prima, vai lá e envie. E acima de tudo, se você se sentir confortável, se ressoar para você, se conecta com ele. Escuta, reescuta, faz anotação, traz percepções. Isso que, mais uma vez, eu sempre digo, não exclui o teu próprio processo de ler, de estudar, de correr atrás, fazer terapia, movimentos, enfim. Seja lá o que você quiser fazer. Se você puder dar 5 estrelas lá no Spotify é interessante. Se você puder curtir e compartilhar também é interessante pra gente. Posso ser agraciado aí com um recado final? Você quer dar um recado final? Não, calma, não chegou no recado final não. Não? Vamos caminhar pro final agora. Mas tu tá soltinho no podcast, hein? Eu tô achando interessante. Esse negócio de câmera é comigo mesmo. Eu vou caminhar pro final para contar um pouco dos bastidores do porquê que eu decidi fazer esse episódio. Primeiro eu decidi fazer esse episódio para poder trazer um pouco da comunicação que tem chegado muito a mim, do desafio de comunicação entre familiares. E eu acredito que pai e mãe são sempre elementos que a gente leva para terapia, etc. E muitas vezes a gente leva irmãos de um jeito talvez menor. Menos, né? A gente leva menos vezes, assim.
E esse é um ponto, mas ao mesmo tempo tem chegado muito para mim. E eu pensei, cara, por que não trazer a experiência prática de discordâncias, entendimentos, desafios, para que as pessoas eventualmente tenham insights também, assim como eu tenho. Deixando claro que isso não quer dizer que isso aqui seja a família de comercial margarina, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui é realidade prática. Tanto é que a gente falou de um monte de problema aqui que a gente teve discordância, né? Que tá tudo bem. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo foi para poder me gerar reflexões. E eu falo isso diversas vezes aqui. Cara, cada episódio que eu faço, eu termino o episódio, eventualmente eu tenho minhas reflexões, que aí eu canso. Às vezes o Luiz fala assim, tu fez isso no... Luiz é meu psicólogo que já teve aqui. Episódio 9, sei lá. É o que a gente fala da normalização da comunicação. Ele fala assim, tu teve esse insight onde? Eu falo, porra, foi no podcast. Porque eu sento com as pessoas aqui, basicamente eu estou recebendo conhecimento e tendo insights sobre conhecimentos. Tem esse é o segundo. E o terceiro é para registrar meu agradecimento a vocês. Agradecimento pelo que a gente construiu junto, de relação, de comunicação, de acolhimento, de amparo. Agradecer se hoje eu consigo fazer um negócio desse aqui e ter essas minhas maluquices, eu devo muito ao apoio de vocês, ao acolhimento de vocês, ao tipo assim, vai, se der errado tá tudo bem. Quando eu virei e falei, vou fazer o podcast, vocês falaram, mete bronca, eu perguntei a opinião de vocês, eu lembro direitinho que eu perguntei o que vocês achavam, vocês falaram, não, eu acho isso, isso e isso, e como eu disse, né, tipo assim, não tem problema, eu vou falar, a opinião é isso aí. Então, gravo esse episódio aqui para registrar também esse meu agradecimento, como marca, como registro, de que se hoje, o Fábio fala, né, tem um cara dinâmico, se hoje eu sou um cara se hoje eu sou um cara dinâmico, muito foi porque eu consegui economizar um pouco de estradas tortuosas em relação a alguns aspectos que vocês me economizaram. E agora vocês podem deixar um recado final e uma mensagem final, ou eventualmente falar porra nenhuma também, vocês fazem o que vocês quiserem. Vou falar primeiro. Meu recado O seu final? O meu é o subfinal? O seu sem Não, final. aí eu não aceito. Vai lá. Pronto, vai dar merda que agora tudo que a gente gravou... Agradecer o Diogo e o Fábio aí, o Diogo pelo convite aqui no podcast. É um cara dinâmico, como o Fábio falou. Ele estava falando de uma conversa que a gente teve quando a gente foi pegar a Luísa, né? Na escola. Eu falei, não, tu quer ir lá pegar ela? Não, vou contigo. Eu aproveitei e falei assim, não, vou levar ele que eu converso disso com ele. Basicamente eu estava falando que aí você vê a questão de alinhar e estar aberto também a entender a situação do outro, né? A gente enfrentou muitos desafios no escritório e eu percebia porque na verdade a gente está querendo satisfazer necessidades, né? Total. E eu percebi essa sua necessidade que você falou agora. E eu não conseguia entender o porquê que você tinha essa necessidade, assim. Na verdade eu entendo, né, olhando para a infância, mas assim, não comigo, assim. Por que comigo, né? Eu estou falando da situação do escritório de eu ter me colocado como pai e ele ter se colocado como filho, né? E a minha necessidade de querer ser revisto como aí, adulto, isso, né? E aí ele falando agora da necessidade dele ser visto como adulto. Eu não conseguia entender por que isso acontecia, mas... Mas beleza, é uma necessidade dele. Eu não vejo ele dessa forma, sabe? Eu não vi ele assim. Por que ele precisa dessa validação minha? Assim, cara, para mim isso não faz nem sentido. Mas eu percebi isso e entendi que essa nossa relação, que isso aconteceu, e a conversa que a gente teve na ida para a escola foi essa. E aí eu queria falar aqui publicamente, que assim, você falando da sua necessidade, que, cara, da minha parte, te admiro como profissional, como adulto. Você está falando que tem necessidade de ser visto como adulto, talvez pelo fato de ser irmão mais novo. E, cara, e eu falei isso para o Fábio também, que ele era minha referência em muita coisa e você foi minha referência em muitas outras. Mas é engraçado como você não tem essa percepção, que eu tenho, não tinha e tal. E aí eu falei, cara, que você fala, cada um tem uma percepção da criação, né? E você foi minha referência para muita coisa e você foi minha referência para tantas outras. Na advocacia e no direito, inclusive. Começou, e aí eu via tu advogando, falei, cara, eu vou fazer isso também e tal. Então, deixar aqui expresso isso, que, assim, apesar de irmão mais novo, tu hoje é uma referência para mim em muitas coisas, inclusive nisso aqui que está sendo feito. Que, cara, eu tô aqui totalmente, cara, negócio, pô, falando com uma câmera e tal, e tu fazer isso e eu vejo lá, ouço na esteira, Spotify e tal. Eu fico, cara, é muita coragem, né, bicho?
se expor e tal. Eu vim aqui antes, falei para ele, pô, mas o que a gente vai conversar lá? Pô, não sei o que, tá. E ele vem aqui, fala, não sei o que, cara, é uma admiração absurda. Obrigado. Precisa de coragem. Obrigado. Não, do meu lado, eu só queria dizer, assim, agradecer vocês profundamente, que vocês têm me ajudado demais, vocês sabem do que eu tô falando. E vocês são os meus melhores amigos hoje. E não vou falar mais do que isso, não. Eu só queria finalizar com uma coisa que eu sempre quis dizer, olhando pra câmera. Pode fechar aqui, pode fechar. Como diria Mário Sérgio Cortella, vaca não dá leite. Porra, agora explica. Não vou dizer não, tem que pesquisar. Essa porra aí. Pesquisa. Não, tem que pesquisar. É pra Não finalizar o vou explicar. episódio, pô. É pra deixar É pra acabar a interrogação. final. Eu sei, então eu não posso explicar também, né? Não, pô. Não posso explicar. Porra. Tá. Bota no comentário aí. Vai ser explicado no próximo episódio, não perca. É isso mesmo. Não vou explicar no próximo episódio, não. Senta o dedo, curte, compartilha. Bota Mário Sérgio Cortella, vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Tem um Reels, né? Que tem os cortes que ele faz, né? Interessante. Enoque que faz tudo isso acontecer. Meu, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. E esses aqui são os meus irmãos, galera. Amo vocês. Galera, e aí? Como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a comunicação com os teus irmãos, com a tua família?